Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação. E esse é mais um vídeo da nossa playlist do curso de Python. Vamos dar início à nossa sétima aula. Lembrando que na sexta aula nós vimos um tipo de estrutura de repetição em Python, que foi a estrutura do for, no qual a gente podia iterar, percorrer os elementos de uma lista, ou na verdade de qualquer iterável, e executar o código que a gente quisesse com cada elemento desse iterável. Nessa sétima aula, nós vamos ver uma outra estrutura de repetição, também muito importante e muito útil, que é a estrutura de repetição while. Com esse tipo de estrutura, a gente consegue executar um código mais de uma vez. Mas para entender a importância desse tipo de estrutura, vamos ver aqui um exemplo motivador. Suponha a seguinte situação. A gente está implementando um jogo de xadrez e a gente vai ter que ler a jogada, né, o lance do jogador em notação algébrica. Vai ter algo mais ou menos nesse sentido. A gente vai ter um input aqui do usuário, que vai ser a jogada, vai ser um string, e aí a gente tem algumas verificações. Se a notação for um 0-0 ou um 0-0-0, isso aqui é um rock, respectivamente, um rock pequeno e um rock grande. Se tiver um e.p dentro dessa string, significa que é uma captura em passant, que é uma jogada especial envolvendo o peão. Então a gente printa aqui captura em passant. Se tiver um X nessa string, então é uma captura normal. Então a gente só printa aqui captura. E se não for nenhuma dessas opções, significa então que é uma jogada normal. Um movimento que não é nem um rock, nem uma captura. Simplesmente uma peça se movendo de uma casa para outra. Então é um código bem simples com o objetivo de apenas identificar qual tipo de jogada está sendo realizada de acordo com a notação algébrica. Mas note que esse código possui uma particularidade, que é a seguinte: a gente só consegue rodar ele uma vez. Na verdade, a gente pode rodar ele quantas vezes a gente quiser, mas a gente vai ter que ficar chamando esse script toda vez que a gente quiser ler a jogada do jogador. E isso não é interessante, porque a gente quer fazer isso uma única vez, ou seja, a gente quer rodar o script uma única vez e rodar o jogo inteiro. Então acho que está ficando claro aqui que é preciso de alguma maneira rodar esse código mais de uma vez. Temos algumas soluções possíveis que podemos tentar usando aquilo que a gente já aprendeu ao longo desse curso. Uma solução possível é rodar o código novamente toda vez que a gente quiser executar. Na prática isso não funciona, porque como eu disse, a gente vai precisar acessar esses valores de forma dinâmica ao longo da execução do código, né? A gente vai querer capturar a jogada do jogador das brancas, logo em seguida o jogador das pretas, e depois das brancas normalmente vai ficando nesse vai e vem. Não pode ficar rodando o código toda vez que isso acontecer. Dá até para fazer isso, mas a gente vai ter que, por exemplo, ficar salvando o estado do jogo em algum arquivo, por exemplo, e ficar lendo esse arquivo toda vez que a gente rodar o código. Isso aí é impraticável, porque a ideia é que a gente clique em rodar o código uma vez e já dê para rodar a partida inteira em uma única execução do código. Uma outra solução é a gente repetir o código várias vezes. E esse várias vezes é, na verdade, um número fixo. Então a gente vai ter um número fixo de vezes que a gente vai definir e o código vai rodar esse número X de vezes. Porém, esse tipo de situação, apesar de melhor do que a primeira solução discutida, ela tem um claro problema, que ela só vai rodar o número de vezes X que a gente definir. O jogo de xadrez é uma situação em que a gente não sabe quantas vezes a gente vai precisar rodar esse código. E como que isso funciona na prática, né? Então basicamente a gente vai ficar repetindo o código. Então a gente chama aqui a primeira vez o código, chama 2 vezes, né? Chama 3 vezes. E isso é chato porque a gente está repetindo aqui o código. E é literalmente repetindo, ou seja, escrevendo o mesmo blocão de código aqui em diversos pontos. Uma maneira de melhorar isso é colocar isso aqui no loop for. Ou seja, a gente vai iterar para o loop e o código vai rodar em cada iteração desse loop. Inclusive, a gente pode até ler como um input do usuário quantas vezes a gente quer rodar o código. É o que a gente tem aqui nesse outro exemplo. A gente vai ter um input do usuário que é quantas vezes você quer rodar o código. Então, vai ter esse input, a gente vai fazer o passo para int. E a gente vai fazer uma iteração por um range aqui de repetições. Certo? E aí aqui é uma particularidade, como a gente não está muito interessado no índice, aqui, por exemplo. Digamos que a gente queira repetir 4 vezes. Então vai ter um range aqui de 4. A variável aqui vai assumir os valores 0, 1, 2 e 3. Mas esses valores das variáveis não interessam aqui. A gente não vai usar em nenhum ponto do código o valor da variável nesse range. Então quando a gente tem esse tipo de situação em que a gente precisa fazer um range, uma iteração, mas a variável que não interessa, a gente usa uma convenção que é chamar esse elemento de score, o underscore aqui, né? Que aí o Python entende que estou fazendo apenas uma interação, mas o elemento em si não importa. Mas enfim, isso aqui é só
um comentário avulso, mas é interessante. Mas o ponto é o seguinte, a gente leu quantas vezes a gente quer repetir esse código, digamos, por exemplo, 4 vezes. Esse for aqui vai iterar 4 vezes. Então, por 4 vezes, esse bloco inteiro aqui que está dentro do for vai ser rodado. Então, é uma coisa mais elegante, porém, ainda tem aquele problema que eu comentei, né? A gente vai rodar um número fixo de vezes. A gente pode até, talvez, fazer algo tipo, botar um número muito grande de repetições, sei lá, 1000 repetições, e aí botar algum condicional, tipo, algum input específico, por exemplo, sair, e quando ele lê esse input, ele faz o break aqui da iteração. Isso também é possível, mas aí tem um limite claro, nesse exemplo, que é 1000. Se eu precisar fazer mais de 1000 jogadas, eu não vou conseguir. Então, claramente existe uma limitação aqui, né? Que é a limitação de que eu não sei quantas vezes eu vou precisar rodar o código. E mesmo que eu coloque um limite muito grande aqui, um número de repetições gigantesco, nada me garante que eu não vou precisar passar desse número gigante de repetições que eu pensei inicialmente. Mas antes de ver a solução definitiva, vamos rodar esse código aqui, só para a gente brincar um pouco lá no Colab. Vamos rodar para ver se ele realmente funciona. Então, quantas vezes vamos querer rodar esse código? Vamos botar aqui 3 vezes. Não, vou botar 4, porque são 4 possibilidades aqui. Ou seja, são 4 condicionais. 1, 2, 3, 4. Então, vamos testar aqui as 4 possibilidades. Por exemplo, vamos começar aqui com a captura em passant, que é a coisa mais diferente que tem aqui, né? Algo tipo peão na C, captura peão na D, vamos lá, com 7, e aí vamos botar aqui um EP, tá? Só para dizer que é uma captura em passant. Então, quando a gente roda aqui, fez corretamente, captura em passant. E aí ele rodou uma vez. Vamos para a segunda rodada. Vamos colocar aqui um rock grande. Então, foi uma jogada de rock, identificou corretamente. Vamos agora testar uma captura normal, que não seja em passant. Por exemplo, o cavalo pega a peça aqui em E7, por exemplo. Então, foi uma captura. E agora uma jogada normal, ou seja, que não é nem rock nem uma captura. Por exemplo, o cavalo indo para E7. Então, movimento normal. Então, vimos que rodou aqui as 4 vezes, porque a gente pediu para rodar 4 vezes o código para testar aqui as 4 possibilidades. Mas aí volta a pergunta, né? E se a gente não souber quantas vezes vamos precisar repetir a execução desse código? Para esse tipo de coisa é que existe a estrutura while, ou seja, existem os loops infinitos, que é o que a gente vai entender agora. Então, o loop infinito é uma maneira elegante de a gente repetir a execução de um texto de código de maneira indefinida. E aí, obviamente, esse tipo de coisa vai precisar do que a gente chama de uma condição de parada. Ou seja, vai ter que ter lá um condicional dizendo se acontecer tal coisa, se tal condição for atingida, o loop para, e a gente para isso, no caso aqui, com Python invocando o break. E por que isso é necessário? Porque senão ele literalmente vai ficar rodando indefinidamente. Vai ser literalmente um loop infinito. E esse é um tipo de problema que às vezes acontece. Você está lá escrevendo seu código e ele dá um bug, a execução nunca para. Você vai ver, às vezes é um loop infinito. Não atingiu a condição de parada, ou às vezes nem tem condição de parada. Então é muito importante observar muito bem esse tipo de situação, porque a gente tem que garantir que tem uma condição de parada e que essa condição de parada de fato seja atingida em algum momento. E qual é a sintaxe básica disso em Python? É muito simples. A gente coloca um while, ou seja, uma palavra reservada while, seguido de uma condição, e essa condição é tal que esse código vai ficar sendo executado repetidamente enquanto essa condição for verdadeira. No momento em que essa condição deixar de ser verdadeira, o código para. Então, isso aqui é uma condição de parada, mas a gente também pode botar uma condição de parada usando break. A gente vai ver isso nos exemplos. Um exemplo aqui de como usar o loop while. Suponha que a gente quer achar os 10 primeiros números que são divisíveis por 4 ou por 5. Ou seja, a gente vai ficar iterando aqui pelos números, né? Vamos testar o primeiro número. 1, será que ele é divisível por 4 por 5? Não é. 1 não é. O 2 também não é. O 3 também não. O 4 divisível por 4, então ele entraria na lista. O 5, divisível por 5, entra na lista. O 6 não é divisível nem por 4 nem por 5, não entra na lista. E a gente fica testando os números até que a gente encontre 10 deles. Então, como que é o código aqui? Vamos ter uma lista chamada números procurados. Essa lista vai ser inicializada vazia. E a gente vai ter que testar os números naturais. Então, o primeiro número natural aqui, que a gente vai considerar é 1. Como que vai ser o código aqui? A gente vai colocar um loop while. E while significa enquanto em inglês, né? Então, você pode até ler dessa maneira. Enquanto condição executa o código que está dentro do bloco. Enquanto o tamanho dessa lista de números procurados for menor que 10, executa. Porque eu quero parar quando encontrar exatamente os 10 primeiros números naturais.
que sejam divisíveis por 4 ou por 5. Então eu testo aqui, número começa sendo igual a 1. Ele entra aqui no bloco, a gente testa o resto da divisão do número por 4 é 0, ou o resto da divisão do número por 5 é 0. Se cair em uma dessas condições, esse número é um dos números procurados e eu adiciono na lista. Eu vou ter que incrementar aqui esse número de 1, porque senão, na próxima interação aqui do while, ele vai continuar sendo igual a 1, e esse código vai ficar rodando infinitamente, porque essa lista aqui nunca vai ter mais que 10 elementos. Bora lá para o Colab e ver como que isso aqui funciona na prática. Copiei e colei o código aqui no Colab e vamos rodar. Temos aqui a lista dos números que a gente encontrou, né? Os números procurados. E temos 10 elementos, né? A gente encontrou aqui a lista dos 10 primeiros números inteiros que são divisíveis ou por 4 ou por 5. E aí fica o questionamento. Por que que não dá para usar um for nessa situação? Ou até mesmo um range? Será que daria para resolver esse tipo de problema usando um loop for ou um range? E quando eu digo esse tipo de problema, não é exatamente esse problema aqui que a gente está vendo, porque a gente pode até mudar aqui algumas configurações, né? A gente pode, por exemplo, vamos copiar aqui esse código. Quando eu digo o problema, é o problema geral. Então, digamos que o número aqui, vocês estão o A aqui é 4, o B é 5 e a quantidade que a gente quer é 10. Então aqui a gente vai botar tudo genérico, né? Aqui vai ser a quantidade, aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, certo? Aqui não vai, no caso, não vai mudar nada, porque eu coloquei exatamente os mesmos valores. Mas se eu quiser mudar aqui a quantidade, se eu quiser que encontrar, por exemplo, os 20 primeiros números inteiros que sejam divisíveis ou por 4 ou por 5. Certo? Então tá aqui eles. Mas se eu quiser não, se eu quiser na verdade o 3 e o 5. Tá aqui os caras. Ah, não quero os 20, eu quero os 100 primeiros números que satisfazem isso. Então, isso aqui é o problema geral. Então, por que não dá para resolver o problema geral com valores arbitrários de A, B e QTD, usando um for ou usando um range? Quero que vocês pensem, quero que vocês reflitam muito bem sobre essa questão. E quando vocês entenderem isso, vocês vão entender por que o while é essencial. Não dá para resolver esse problema geral usando um for. Pense aí e escreva nos comentários a conclusão que vocês chegaram. Mas enfim, como muita coisa em programação, a gente consegue resolver o mesmo problema de várias maneiras. Ou seja, podemos escrever um código de várias maneiras diferentes e obter exatamente o mesmo resultado. Então vamos ver aqui uma outra maneira de resolver esse problema. Aqui no primeiro código que testamos, a condição de parada era exatamente a condição que o while verifica. Enquanto essa condição for verdadeira, o loop vai ficar executando. Mas uma outra maneira de fazer isso é colocar a condição de parada dentro de um condicional que fica dentro do while e aí usar um break, que é exatamente isso aqui. Então, aqui ó, essa condição é a condição de parada. Note que ela está dentro do while e a gente coloca aqui um while true. Então, esse true é true, vai ser sempre verdadeiro. Então, se não tiver uma condição de parada dentro aqui do bloco, isso aqui vai sendo executado para sempre. Então, quando a gente faz um while true, então a gente já espera que tenha em algum ponto aqui do código, do bloco que vai ficar dentro do while, um if, alguma coisa, break, que é exatamente a nossa condição de parada. Então, assim que essa lista tiver 10 elementos, dá o break. Então, o break não é usado somente para parar loops for, ele também é usado para parar loops while. Então, de volta aqui ao Colab, vamos rodar esse código que a gente espera que seja exatamente o mesmo código que a gente rodou aqui antes, né? Bora até rodar aqui, né? Vou voltar aqui para os valores A, 5 e 10, né? Opa, 10. Vou rodar aqui. Essa é a lista que a gente obteve com esse código de cima. E com esse código de baixo aqui, a gente quer obter exatamente os mesmos números, né? Vamos até colocar números procurados 2. Procurados 2. Vamos rodar aqui. Então, você vê aqui que as listas bateram, né? São exatamente os mesmos números. E por fim, para finalizar esse vídeo, vamos ver como que fica aquele nosso exemplo motivador lá do começo. Só relembrando qual era o exemplo motivador, a gente queria repetir esse código aqui várias vezes. É o código que lê o input do jogador em notação algébrica e diz que tipo de movimento que é. Então acho que agora já está claro como que a gente vai fazer isso. A gente vai colocar esse bloco inteiro dentro de um loop while e a gente vai ter que, obviamente, colocar uma condição de parada. Então eu pensei aqui em duas maneiras de você resolver isso aqui. A primeira maneira é usando um break. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo isso aqui dentro do loop while true. Então, eu já disse, quando tem um while true, significa então que a gente vai ter que colocar uma condição de parada dentro de um if com um break em algum momento aqui desse bloco. Então, o código é o mesmo, só que a gente vai ter que colocar uma condição a mais.
que é justamente para encerrar aqui o looping, ou eu dou a instrução, digite a sua jogada em notação algébrica, ou digite sair para encerrar o programa, né? Então, se a jogada for sair, aí eu dou break. Então, essa é a nossa condição de parada. A condição de parada vai ser dada também pelo usuário. O usuário que vai dizer, acabou. E aí, fora esse pequeno detalhe, o resto do código é todo igual. Esse aqui é o código elegante, pelo menos o mais elegante que eu pensei. Eu pensei também em outro, que eu não gosto tanto, mas também pode ser utilizado, que é você verificar a questão do input dentro do condicional. Então, para isso, você tem que chamar o input antes e dentro. Então, por isso que eu não gosto muito dele. Como que seria isso? Chama aqui o input, enquanto a jogada for diferente de sair, eu faço a verificação lá que a gente já está acostumado. Mas aí eu vou ter que também, de novo, chamar a jogada novamente, ou seja, recalcular aqui a jogada, chamando de novo o input do usuário. Também é possível essa solução, eu não gosto, porque eu tenho que chamar aqui o input 2 vezes. Eu estou repetindo esse mesmo código aqui, em 2 pontos distintos aqui do código. Eu não acho isso elegante, mas também funciona e dá certo. Vamos testar isso aqui lá no Colab. Obviamente eu vou testar o código que eu acho mais bonito, que é esse primeiro. Então, copiei, colei aqui o código, bora rodar. Então, vamos primeiro testar aqui o movimento normal, né? Tipo um rei indo para, sei lá, E4. Movimento normal. Vamos testar agora um outro movimento normal, tipo rainha indo para F8. Não estou muito criativo hoje, né? Movimento normal. Vamos testar um em passando. X7 E.P. Movimento de passão. Vamos testar uma captura normal. Tipo um bispo capturando aqui o que tiver na A7. Uma captura. Um rock. Que é um rock grande. Um rock pequeno. Veja aqui que ele não está parando. Ele está rodando esse código aqui enquanto não atingir a condição de parada. Vamos colocar uma condição de parada aqui, que é digitar sair. Aí acabou o código. Eu podia até botar um print aqui fora, né? Tipo print encerrando o jogo. Só pra gente saber que deu certo, né? Vamos rodar novamente aqui. Então, vamos colocar aqui um rei capturando alguma coisa na E4. Então, captura. Vamos colocar sair encerrando o jogo. É assim que funciona o loop while. Ele é útil justamente para isso, para você rodar um código quantas vezes você precisar. Por hoje é só. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando do loop while. A gente não vai entrar em nenhuma teoria mais, a gente só vai ver mais exemplos interessantes que eu decidi não colocar nesse vídeo para ele não ficar muito longo. Então, se você curtiu, deixe o seu joinha. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, coloque nos comentários. Continue praticando, que você só vai aprender se codar na prática, se você botar a mão no código. Isso é importante, isso é o que vai fixar na sua cabeça, sedimentar o conhecimento. No mais, bons estudos e até a próxima.